Qual é o nosso grande convite aqui para todos vocês, né? É identificar o que está acontecendo, quando está funcional e quando está disfuncional, que tipo de comportamento eu posso fazer para sair daqui e vir para cá. A grande questão é, eu vou continuar aqui percebendo que eu estou repetindo a vitimização, que eu estou repetindo uma rebeldia disfuncional, né? E o nosso convite é identificar e migrar para cá. E identificar no outro, nos nossos relacionamentos e ver, tá, o que eu preciso nesse momento? É uma salvação real? Talvez salvar não vá ajudá-lo. Eu posso ser amoroso, protetor e estimular o raciocínio. Uhum. Né? Oi, pessoal, estamos aqui de volta para o aquecimento do webinário da Okeidade. Vai acontecer dia 10 de junho, às 8 horas da noite, que vai ser uma quinta-feira, não é isso, Maria? Quinta-feira, sim, dia Sim. 10 de junho, às 8 horas da noite. E nós realizamos mediação com pais e professores para que possam transformar relações improdutivas, tóxicas, disfuncionais, em relações saudáveis com seus filhos e alunos. E hoje a gente vai falar de um tema que é a personalidade humana, na verdade, quem somos, né? E aí, a gente, no decorrer desse nosso encontro, a gente vai falar o que isso significa, qual a importância da gente entender, da compreensão de quem somos. É uma pergunta que eu acho que é muito curiosa, né? Quando a gente fala quem a gente é, né? Eu acho que é uma curiosidade quase que universal, porque se o conhecimento de si mesmo, né, o autoconhecimento, ele é muito, até eu não sei se eu vou estar sendo ousada nessa palavra, mas eu acredito que é libertador, porque a gente compreende o nosso funcionamento, é isso que a gente vai abordar hoje, e a gente tem a chance de identificar comportamentos, sentimentos, pensamentos que muitas vezes são repetitivos e disfuncionais e improdutivos nas nossas relações com os nossos filhos e com os nossos alunos dentro de sala de aula, mesmo que seja E em não sala de aula. entendemos por que isso acontece repetidamente, né? Isso. E aí, a importância da gente trazer isso, e nesse momento, acho que tão oportuno, né, Marília, que a gente passa por um momento tão diferente, Desafiador. desafiador. Eu acho que esse tema ele é atemporal, acho que, né, em qualquer momento ele é importante. Mas eu acho que a gente não pode deixar de pensar que a gente está num momento mundial que é um desafio que a gente vem se adaptando, vem entendendo, acho que cada dia, porque, né, são muitas coisas para poder adaptar, para poder entender, foram muitas mudanças, ainda continuam, a gente vivia de um jeito e agora a gente vive de outro. E como será daqui para frente? Então, eu acho que cada dia é uma descoberta. Então, eu acho que é muito oportuno e muito importante e de uma grande ajuda para as pessoas que se interessam mesmo em descobrir as suas questões, principalmente as que não estão legais, que são repetitivas, que as relações ficam mais difíceis, ou que ficam às vezes inviáveis, que às vezes as relações se rompem e às vezes por uma falta de conhecimento, por uma falta de entendimento, eu poderia ter evitado, né? Então vamos lá, a nossa personalidade humana e o que é isso? Vamos lá desvendar isso, que parece uma coisa tão difícil, é uma coisa simples da gente falar, né, Marília? A gente tem falado de uma maneira assim, de acesso direto para as pessoas, porque é isso que a gente trabalha, é isso que a gente acredita, né? A ideia de Sim. trazer Uhum.
efeitos da análise transacional, essa ajuda que a análise transacional traz para a gente, é muito por conta de ser uma linguagem muito acessível para todas as pessoas, né? Então, vamos lá. O que é a personalidade, como a gente pode compreendê-la aqui da maneira do programa Pais Cuidados, Filhos Cuidados? Uhum. Eu quero só acrescentar, né, Ju, que muitas vezes nós temos o entendimento de que esse tema, né, em especial falar da personalidade, da formação da personalidade, é um tema restrito a uma casta, digamos assim, do conhecimento, né, que são psiquiatras, psicólogos, psicoterapeutas, ou até mesmo algumas pessoas que trabalham diretamente em intervenção em grupos e tal, mesmo que não sejam psicólogos, né? E não, obviamente, quando a gente fala desse tema, desses conceitos da AT nos grupos científicos, nos grupos específicos de formação, ou de gestores, ou de professores que tenham, né, a intenção de trabalhar com esse assunto, a gente vai aprofundar de uma outra forma. Mas aqui o que nós queremos é desmistificar também um pouco, tanto de que é um tema que não é para o senso comum, não é para as pessoas que têm o interesse em se transformar e se compreender, e também mostrar que uma linguagem simples e objetiva não é simplista, não é menor, né? Do que algo que vem com a linguagem rebuscada. E essa era uma das falas mais constantes do autor da teoria, o Berne, que era assim, a gente, ao invés de falar de instâncias psíquicas que atuam de X, Y, Z, nós falamos de estruturas palpáveis, mensuráveis e observáveis no comportamento das pessoas. Então, assim, lançando mão, né, dessa teoria, dessa abordagem que é a análise transacional, nós vamos, eu e Ju aqui, né, daqui a pouco eu passo um pouco para Ju acrescentar e também falar disso, nós vamos falar da formação da personalidade à luz dessa abordagem, né? E a análise transacional define a personalidade em termos de estados do ego. Então, assim, não é a estrutura tripartite de Freud, de id, ego e superego. Não. O autor, ele pega a estrutura do ego e subdivide em pai, adulto e criança. Em que pai é uma parte dessa nossa estrutura em que estão registradas todas as experiências vividas com as nossas figuras parentais significativas, figuras de autoridade significativa, não só pai e mãe, mas também irmãos mais velhos, primos mais velhos, professores, babás, né? Essas pessoas que estiveram cuidadores, né? Então, essas pessoas que a gente fala que estiveram conosco em locus parente, né? Nesta função, nesse lugar parental de pais, né? E eu vou aqui dar uma reorganizada no nosso setting para que eu possa usar aqui um cavaletezinho para poder diagramar. E uma das coisas muito bacanas dessa abordagem ela é diagramável. Então, quando a gente fala do comportamento humano, a gente mostra em diagrama.
A gente mostra fazendo uma vivência quando a gente está trabalhando com os workshops, né? Pessoalmente, ou a gente pode fazer uma vivência trabalhando online, porque é palpável. Então, aqui está o diagrama da personalidade à luz da AT. Bom, gente, eu considero que eu seja uma boa psicóloga, porque desenhista não é o caso, tá? Então, aqui é para que vocês possam compreender. Então, esse é o diagrama dos estados do ego. Nós temos essa estrutura que eu acabei de falar, que é o estado do ego pai. Nós temos o adulto. E aqui nós temos a criança. Então, estados do ego são modos de pensar, sentir e agir. Então, cada uma dessas estruturas tem um modo característico de pensamentos e sentimentos com um padrão correspondente de comportamentos, que é uma outra forma de definir, né? E como eu vinha falando, aqui nessa estrutura parental, nessa estrutura de estado do ego pai, nós temos todos os conceitos aprendidos durante a nossa infância. O nosso processo de socialização mesmo, né? De recebimento de informações e de todas as estruturas sociais para que a gente possa sobreviver no mundo, né? Então, aqui temos conceitos da vida que foram aprendidos de pais, mãe, cuidadores, avós. Isso, Ju, eu tinha me esquecido dos avós, que são muito significativos, né? Tios. Eu, Marília, tenho um tio que foi meu segundo pai. E eu costumo dizer que eu aprendi a ser psicóloga no convívio com ele. Não tinha o nome de psicólogo e tal, mas ele era uma figura significativa para mim, muito importante, amorosa, que cuidava de mim, que fazia coisas muito boas comigo, né? E ele era o conselheiro da família. Então eu fui introjetando e internalizando aqui como é que se escutava as pessoas, o que falava para elas. Eu brinco também que o conceito de sigilo eu aprendi com ele. Chegava um familiar e falava, chegava o pai dessa pessoa, ele não contava nem que o filho tinha ido lá e não dizia nada do que ele tinha ouvido. Então, existe aqui na minha estrutura de estado do ego pai, um indivíduo que tinha um número de sapato, um chapéu específico que ele usava, porque morávamos na fazenda, um número de carteira de identidade, de PIS e tudo mais. Então, não é uma instância abstrata. É uma pessoa verdadeira. Exatamente. E além dele, tem meu pai. Eu sou filha de uma ninhada de 9 filhos e eu sou uma das mais novas, então meus 2 irmãos mais velhos também estão aqui, porque eles têm, assim, quase idade, assim, eles eram já 18, 19 anos quando eu nasci, né? Então, todas essas pessoas estão aqui internalizadas. Professoras que eu me lembro que eu tive já maiorzinha, mas ainda na infância, me lembro muito delas e de coisas que eu aprendi, né? Então, essa é a nossa estrutura de estado do ego pai, tá? E aqui estão contidos, que foram internalizados com essas figuras todas que eu acabei de falar, nosso código de ética, a forma como a gente lida com as normas, com a moral, né? Os valores, né? A cultura dessa família, né? E aí nós temos uma cultura familiar, nós temos uma cultura do estado de Minas Gerais, nós temos uma cultura brasileira, que está tudo aqui.
né? São Claro, e também vou acrescentar um negócio aqui que eu lembrei, Marília, quando assim, tem quiser. as condutas e as proibições também estão aí, né? Uhum. Porque quando nós agimos a partir de uma proibição, ela é também uma conduta, né? Que foi Sim, proibida. foi proibido. Então aqui tem os julgamentos, o certo e errado, o pode não pode, que numa outra família pode ser um pouco diferente da minha. Então já Sim. vamos aí localizando, né? Talvez eu esteja lidando com um grupo de alunos e alunas em que a estrutura parental que elas têm, que eles têm, ou que cada um pode ter diferente, mas às vezes a turma se junta por algumas características, né? Seja muito diferente da minha. E daí eu não Sim. entendo por que a gente fica se batendo. Ou Uhum. com minha filha em casa, né? Ou mesmo com um amigo, com a minha companheira, com a minha esposa, com meu esposo, meu companheiro, Uhum. né? Porque aqui a gente está focando nesse público que a gente está trabalhando, né, Ju? Isso. Agora, todos, sem exceção, desses conceitos, este é um caso de sem exceção, destes conceitos que temos trazido aqui, são aplicáveis a qualquer tipo de relacionamento. Uhum. De amigos, de colegas de trabalho, de parcerias de trabalho, de pai e filho, de irmãos, é, de gestor e colaborador, qualquer Uhum. tipo de Qualquer relacionamento, tipo de relação. né? Marília, eu vou pedir só para você, quando você estiver falando, você colocar a câmera em você para a gente poder te ver. Eu acho legal. Aí a gente vai dividindo. Tá bom. Eu É. vou, eu vou dividir aqui um pouquinho. Ai, 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 é pra cá. Isso. Aqui eu Aí, acho até que dá para ver os dois assim, mais ou dá menos, para né? ver. Se não Isso. conseguir sair do foco, eu te aviso. Mas eu acho que é legal você falar e as pessoas também conseguirem Tá. te ver e eu te ver. Acho legal. Uhum. Então, esse aí é o estado do ego pai, que tem tudo isso aí. É como se a gente tivesse um gravadorzinho lá e a gente gravasse o nosso pai, nossa mãe, nosso professor, nossa babá, todas as pessoas que cuidaram, ensinaram a gente, independente do que ensinaram, né, Maria? Tudo isso fica lá registrado. Independente do que ensinaram, né? Como eu costumo dizer, para o bem e para o mal. Mas, Isso. e aí, deixa eu já dizer uma coisa importante em relação a todos esses estados do ego. Todos nós que estamos vivos, funcionando no mundo, ou minimamente funcionando no mundo, nós temos estruturas saudáveis aqui no estado do ego pai. Né? Quanto mais gravações proibitivas, limitantes, né, nós temos aqui, menos funcionais nós estamos, mas ainda assim temos um nível de funcionalidade. Né? E quando a Uhum. gente quer falar disso, é muito para que vocês possam compreender qual estilo de gravações tem na sua estrutura parental, né? E que as pessoas com quem estamos nos relacionando, com quem vocês estão se relacionando, podem ter estruturas semelhantes em alguns aspectos, dores parecidas em alguns aspectos, e ter coisas muito distintas em relação a outros aspectos, em especial nas questões culturais, Uhum. né? Porque assim, algo que e nós somos de um país grande, que tem várias regiões e a cultura de cada região é diferente, né? Isso. Aqui em Brasília tinha, bom, tinha voltado a acontecer. Aqui no Parque da Cidade tinha a festa dos estados, Ju, não sei se você lembra. Quando Claro. você era mais nova, que acontecia nessa época do frio, em junho, julho, Isso. né? Eu E adorava. era muito interessante, porque tinha várias barraquinhas com várias
coisas das diversas regiões e mais especificamente dos diversos estados, né? E então comida, música, Roupa, roupa, isso, vestimenta, literatura, bebidas, né? E a gente assim, aqui em Brasília, por exemplo, a gente tinha há uns anos atrás uma coisa mais clara de cada região, né? Agora já temos filhos de Brasília já com 50 anos e tudo, né? Então, essas diferenças eram muito claras nessas situações, né? é verdade. Então, vamos agora para o adulto. O adulto, ele é uma estrutura da nossa personalidade que faz contato direto com o ambiente externo, com a realidade objetiva. Então, ele tem a função. Aqui nós falamos que estão os conceitos pensados da vida. Ou seja, são os conceitos que foram formados e estruturados a partir da nossa capacidade de raciocinar e de pensar as coisas. Então, ele tem o objetivo de receber estímulos do ambiente, processar aqui e emitir resposta. Inclusive, é aqui que a adequação de cada resposta para cada situação acontece. Aqui se faz essa análise, essa avaliação da adequação. Tá, esse é o momento de eu cuidar, de eu colocar limites, de eu proteger, é o momento de eu trabalhar de uma forma adulta mesmo, com informação, com dado de realidade, é o momento que já eu vou falar mais, de eu entrar nas minhas emoções, de eu ser afetiva, não é nem só afetiva, mas de eu ser emocional nesse momento, de eu expressar. E que tipo de emoção é adequada para esse ambiente, para essa situação específica, né? Então, a função do adulto é fazer cálculo de probabilidades e processar informações, fazer estatísticas da realidade e emitir opiniões e respostas e tomar decisões. A tomada de decisão se dá aqui, consultando o que tem aqui e o que tem aqui embaixo também. Né? Bom, acho que para esse momento é isso, né? Aqui estão os conceitos, sentidos da vida. E uma grande e principal característica do estado do ego criança é o contato com o nosso mundo interno, com as nossas necessidades, que muitas vezes são físicas mesmo, de necessidades físicas, de observar o que o corpo está sentindo, o que está acontecendo com o corpo, tem dor, está quente, está frio, tá, né? E que, consequentemente, se relaciona com os órgãos do sentido, né? Sensação tátil, olfativa, gustativa, sinestésica, auditiva, tátil e sinestésica é a mesma. Tá? Então, esse contato com o mundo interno nos permite uma possibilidade de autorregulação das nossas necessidades pessoais. Né? Muitas pessoas receberam proibições e informações limitantes com relação à importância de sentir
e pouco expressa as emoções e o que sente, pouco reconhece o que está acontecendo com o corpo, então adoecem muito, não consegue ouvir os sinais que o corpo dá com relação a questões fisiológicas mesmo, e não expressam, ou expressam muito pouco as emoções. E a diminuição da capacidade de expressar o que eu sinto afeta na minha capacidade de compreender o que os outros sentem. Por isso a gente já falou em outras conversas, né, Ju, sobre uma característica da autonomia que chama intimidade, e a gente tem assim essa compreensão mais do senso comum, né, sobre intimidade, e aqui este conceito se relaciona à capacidade de entrar em contato com os meus sentimentos e com as minhas limitações também, e compreender que a pessoa em relação comigo também pode ter essas limitações e que também sente coisas semelhantes ou diferentes das que eu sinto, mas que elas também sentem determinadas coisas a partir de um comportamento que eu emito, de um julgamento que eu faço para alguém, ou de uma atitude muito fria e seca, racional demais, no momento em que o indivíduo precisa de cuidado, né? Uhum. E então, aqui eu costumo também dizer que se localiza o arcabouço das nossas emoções, né? Todas elas, agradáveis e desagradáveis. Então, a espontaneidade, a alegria de viver, a capacidade de se divertir e curtir a vida e as coisas que a vida nos oferece, e também a birra, a rebeldia, a chatice, a impulsividade, né? A falta de limites que vem daqui, né? Então aqui, ó, temos a nossa estrutura da personalidade em termos de estados do ego, que são modos de pensar, sentir e agir, porque cada um deles tem, como eu acabei de explanar aqui, uma característica muito clara, e com essa característica de pensamento e sentimento, terá um padrão bem correspondente de comportamentos. Tá? Uhum. E aí, Espero que até aqui estejam comigo, conosco e compreendendo. Caso também tenha questões, é só entrar em contato, né, Ju? deixar nos comentários, né, Marília, que a gente vai deixar aí para. Acho que tá Uhum. dando um eco, você tá me ouvindo? Você tá legal aí o som, não? Tá, não tá com eco para mim não, Ju. Tá, ficou um pouquinho aqui, mas já acabou. Então, olha como é legal a gente ter essa compreensão, porque eu fico pensando aqui, quando eu me deparei com todo esse ensinamento aí há muitos anos atrás, Muitos eu anos mesmo, Ju. muito, a gente não tem como não pensar mais nisso, né, Marília? Porque é uma coisa que é assim, o que a gente estava falando no início. Ela é simples, mas ela não é simplista. Ela é simples na maneira de explanar, de compreensão, né? Você usa uma linguagem tão do senso comum e tal, mas tem uma intensidade tão importante a gente olhar para isso, que aí falando de mim, assim, há muitos anos atrás, quando eu me deparei com esse aprendizado todo, isso virou um estilo de vida mesmo, porque a gente está falando de relações humanas. Então, se eu tenho Exatamente. como parar um pouco para pensar e começar a identificar que quando eu estou muito, e aí a gente pode até entrar nisso que eu acho que é legal, importante para um entendimento até de consolidação, temos nossos 3 estados do ego. Ninguém deixa de ter os estados do ego, só que a gente muitas vezes tem muito mais energia
em um do que em outro, né, Marília? E às vezes, Ótimo você ter falado isso. Uhum. quando a gente, por exemplo, a nosso grupo aqui, nossos pais e nossos professores, às vezes um pai ele está tão carregado de proibições, de ter que ensinar, de ter que cuidar, e ele tem muita energia nesse estado de ego pai, ok, porque ele é pai, porque ele está educando, porque ele está ensinando, não tem nada de errado nisso, mas às Junto com o vezes, adulto. isso, junto com o adulto, mas às vezes essa concentração da energia fica tão sobrecarregada nesses dois estados do ego que a criança fica meio que desaparecida ou Pouco meio energizada. pouco energizada, é isso que eu queria dizer. E aí isso traz situações ou até uma consequência de relacionamentos que são disfuncionais, né, Marília? A gente vê muito Sim, isso. porque veja bem, a gente já falou das relações simbióticas ou de dependência e codependência, né, Ju? Então, o que que Uhum. acontece? Os indivíduos que têm muita energia aqui, nestes dois, tendem a se relacionar convidando pessoas para a relação que estejam muito energizadas aqui e pouco energizadas nos outros. Porque se eu quero cuidar, se eu quero tomar decisões para ajudar a pessoa, se eu quero proteger, ou se eu quero botar limites e ordem na casa para todo mundo, eu vou fazer isso com indivíduos que não sentem segurança e, e confiança em fazer essas coisas. Então, são indivíduos mais focados nas suas necessidades internas, nas suas necessidades pessoais, que tem uma crença, uma falsa crença de que não consegue raciocinar direito e resolver as coisas, que assim é meu marido que faz isso lá em casa, né? Então, e aí essa pode ser uma das bases das relações é, que, que levam para os problemas, né? Que leva para os comportamentos e Improdutivos. relacionamentos improdutivos e que fica patinando na mesma coisa. Quando você falou, a gatinha, quando você Ela quer falou, sair? Ela quer sair? hã? Ela quer Ela quer sair? sair. Mas ela Pode sabe abrir a abrir. porta. Ah, ela Não, ela sabe? já abriu e Ah, saiu. ela tem bastante autonomia, né, Maria? Olha que bom. Ela está Não, aprendendo aí. essa gatinha tem uma estrutura de estados do ego que eu vou te falar. Ela sabe o que quer da vida. Ela pula na maçaneta com o peso do corpinho dela, ela abre a maçaneta da porta. Ai, que lindo. Legal. É. E aí, que a gente estava falando, e aí o professor também que pode estar aí muito energizado no pai, junto com o adulto, esquecendo da sua criança, porque a gente está falando do indivíduo mesmo, né? Ele Uhum. vai, porque a questão da gente tirar a energia ou não energizar a criança, aliás, a energia precisa fluir nos três estados do ego, esse é o equilíbrio, né, Maria? Pronto. Porque A senão canetinha acontece. vermelha. Então, olha, aqui existe uma energia psíquica, tecnicamente chamada de catexia. A catexia é a energia que nós temos na nossa psique, na nossa mente, por isso que se chama energia psíquica. E ela precisa fluir com uma flexibilidade, uma liberdade suficiente para que, na verdade, quando a gente age de uma maneira adequada, de uma maneira produtiva, nós agimos com os três integrados. Hum, Então, uma resposta adequada a um filho, a um aluno e tal, é um adulto que está aqui presente, que está no aqui e agora, no presente no mesmo. aqui e agora, como a gente falava semana passada, né? E ele está ciente, tomando pé da situação, percebendo que sentimentos tem e quais são os seus valores
e a sua cultura que influencia nesses valores, né? E integrado com isso tem uma atitude. Por quê? Quando esse professor, porque você trouxe isso agora, né, Ju, tá pouco conectado com isso aqui, não vai compreender ou vai ter muita dificuldade de compreender o que está acontecendo com aquele grupo de alunos. Por que eles estão tão encrenqueiros? Por que eles não cumprem os objetivos escolares? Né? E o contrário, às vezes um professor, uma professora que está muito energizado aqui, porque na sua formação da personalidade recebeu poucas mensagens estimulando o pensamento, recebeu poucos dados de como cuidar, de como estabelecer limites no mundo, porque a estrutura aqui a gente vai ver na próxima paginazinha. Por isso que eu achei super bom a Ju introduzir que, de acordo com a concentração dessa catexia, a gente vai ter um estilo específico de agir no mundo. Né? Então, essa professora aqui, este professor que pode estar mais energizado aqui nessa estrutura, ele vai ter dificuldades de impor limites, de tomar as decisões na sala de aula, trazer dados de realidade para essa turma, para esses alunos, para os filhos, né? E aí a nossa ideia, o nosso objetivo aqui é que, tomando consciência de como cada um de nós somos estruturados e funcionamos, que é o que eu vou falar no minuto seguinte, a gente pode ter mais domínio sobre nós mesmos. A gente pode ser mais donos de nós. E na medida que a gente tem este autoconhecimento que a Juliana estava falando no comecinho aqui da nossa prosa, nós vamos ter mais instrumentos, mais ferramentas para poder transpor de uma situação conflituosa, de dependência, de pouca objetividade, de uma relação tóxica mesmo, para um outro caminho, para um outro estilo. Então, Ju, quer falar mais algo? Não, eu achei interessante a gente também falar disso, porque a gente vê que isso acontece muito, né, Marília? Às vezes, por uma falta de não saber, né, de não saber que existe essa explicação, esse jeito da gente poder ter uma autocompreensão, né? A gente vai agindo muito, às vezes, no automático e nas repetições. Né? Se a gente prestar atenção, os comportamentos ou as relações que são geralmente disfuncionais, improdutivas e até tóxicas, como você disse, elas têm as repetições. E se a gente parar para pensar, a gente vai repetindo sem perceber. Isso faz a gente ter uma curiosidade de falar, gente, mas é isso, né? Assim, peraí que agora eu vou. Agora eu comecei a entender que, olha, realmente lá em casa a gente fazia tudo que a gente queria. Estou dando um exemplo, né? Meu pai e minha mãe não davam tanto limite, tudo era na mão, tinha uma superproteção, então eu tenho uma criança que está assim, né, cheio de energia, que é maravilhoso, mas que precisa as outras partes do nosso ego, os nossos outros estados do ego, também fazer parte para que haja um equilíbrio. Né? Senão eu entro nas disfuncionalidades que a gente vem falando, que não é bacana e que não funciona mesmo. Sim. Então, a partir do que foi internalizado aqui, nós teremos um modo muito específico de funcionar no mundo, e aí de nos relacionar. Né? E isso aqui
nos dá uma possibilidade de, na medida que eu identifico essa repetição que a Juliana estava falando, né? Que nós podemos identificar essa repetição. Agora tem um dado aí para vocês. De uma imagem clara aqui, de 3 bolinhas, que cada uma tem um nome, e que cada uma tem dentro delas dados muito concretos de pessoas reais que tiveram conosco em situações reais e concretas, né? E aí a gente brinca, né, Ju, que a partir de agora, cada um que está ouvindo isso e que está aprendendo isso, começa a ter um nível de responsabilidade no mundo, e aí em especial com seus filhos, com seus alunos, diferente. Sim, Né? é que não tem como não ver mais isso, não tem como Não tem não como, não tem apagar, como não né? ver. Não É. tem. E ver, gente, é para um monitoramento, não é para ficar dizendo, você tem Sim, pai forte, você é uma criança no mundo, e tararau, né? É para se monitorar e poder também identificar no outro onde que essas atitudes são mais presentes, para poder entender qual é a melhor maneira de responder, de intervir naquela situação, né? Então, uhum, aqui para a gente entender como funcionamos no mundo, cada um destes estados, eu vou fazer maiorzinho aqui, porque eu vou precisar disso, vai ter subdivisões. Então, aqui no pai, agora que já estamos familiarizados, vamos chamar de PAC, tá? uhum, Já, né, vocês agora também já têm informação e já sabem que PAC é pai, adulto e criança. Então, aqui nós temos um pai crítico que funciona no mundo de uma forma crítica, e essa crítica é apenas crítica, não é para ser nem mal nem ruim, né? A partir da maneira que eu funciono com essa crítica é que pode ser disfuncional ou funcional. Aqui nós temos um aspecto que a gente coloca o maisinho para ficar mais rápido de escrever, mas é funcionalidade, esse mais aqui significa. E aqui um menuzinho que é a disfuncionalidade, né? Então, nesta forma, desculpem, de se relacionar, de funcionar no mundo com crítica, este comportamento pode se manifestar de uma forma orientadora, de estabelecer limites necessários, limites saudáveis, né? De oferecer modelos de comportamento, né? uhum. E, ao mesmo tempo, pode ser disfuncional uma crítica ferrenha, que a gente chama de desqualificação aqui nesse nosso jargão transacional, né? Então, o indivíduo pode ser extremamente desqualificador, que diminui a outra pessoa quando faz uma crítica, quando precisa observar uma dificuldade, algo que precisa ser refeito, que precisa ser melhorado, né? Pode ser então a gente, deixa eu dar logo os nominhos, né? Então aqui esse indivíduo a gente chama de perseguidor, Uhum. né? E aqui ele é orientador. E como eu falei, estabelece limites, né? Faz a impostação, a imposição de limites, né? Aqui nós temos o pai nutridor, que tem a função de nos nutrir afetivamente, emocionalmente. Então, no circuito funcional, ele é, ele é Um pai amoroso. apoiador,
apoiador acolhedor. e acolhedor, né, que acolhe. Aqui na estrutura, que acolhe, que protege, incentiva o indivíduo a ir adiante, né? Mas incentiva a partir de dados concretos de realidade. Não é assim, eu quero ser jogadora de basquete e eu tenho 1,59 m, essa pessoa que vos fala aqui é real, né? Então, eu serei incentivada e estimulada a isso, dizendo, não, você vai ser um excelente, eu acredito em você, você é capaz e tal. Sim, eu sou uma pessoa que é crível, que sou capaz, e eu tenho um dado concreto, que eu não tenho nem 1,70 m. Né? Porque os baixinhos de 1,70 m, né? Até no vôlei, né? Tem aquele que é o organizador lá do time, esqueci agora o título do cargo, da função. Ele é menorzinho e tal, né? Então, aí estou incentivando a pessoa a criar uma fantasia de algo que talvez não seja real e concreto. Isso. Né? Não estamos falando de estrutura de magro e gordo, porque hoje, até no balé clássico, nós temos bailarinas que não são mais aquele modelo antigo, Magérrimos, né, Maria? magérrimas, Uhum. esqueléticas. Ainda existe essa cultura ainda muito forte, mas tem uma quebra aí de conceitos antigos, desses padrões, que não temos mais. Mas nós estamos falando de uma coisa que é altura, tamanho. Sim. Eu acho que Né? do vôlei é a levantadora, né? Ela não precisa ter muita Levantador. altura. Ela levanta a Isso. bola e aí quem é alta vai lá e corta. É, Isso. esse dado de realidade é super importante, porque não é que a pessoa não vá ser uma jogadora de basquete, mas ela precisa saber dessa limitação dela. E Isso. como que ela pode lidar com isso, né? É. Porque se eu gosto muito de esporte, onde que eu vou me encaixar, Sim, né? sim. E como que eu posso estar ali? Eu posso estar ali de uma outra forma, como Uhum, preparador, como treinador, como, né? uhum. Enfim. Aqui na estrutura disfuncional, esse pai nutridor, ele é meloso, excessivo e chamamos de salvador. E neste aspecto aqui é importante a gente ressaltar que esta estrutura salvadora, a pessoa que age a partir dessa estrutura, ela salva a outra pessoa daquilo que ela não precisa. Que ao invés de perguntar, de oferecer uma ajuda, de perguntar, saber se está precisando de alguma coisa, ela já infere e conclui que aquela pessoa precisa da minha ajuda, porque enfim, né, sou eu que sei de tudo. Sim. E aí já vai lá fazendo. É Já como vai lá diz, fazendo. coloca o carro na frente dos bois, né, Maria? Sim. E assim, nada de errado de ser uma pessoa prestativa, uma pessoa doadora, uma pessoa que gosta de ajudar. Para isso existem essas profissões da nossa área, né? Uhum. Todas as profissões é, é, relacionadas ao aspecto de relacionamentos, de cuidar né, dos Cuidar. outros, Uhum. né? Ok, né? Agora, a coisa fica disfuncional, fica tóxica, quando eu impeço a outra pessoa de usar suas capacidades integrais. Porque aí é que tá, né, Marília? Quando a gente percebe, e aí é muito legal ter essa sacada, assim, porque o Salvador, ele pode estar achando que ele está fazendo um bem para aquela pessoa quando ele faz a mais, quando ele faz mesmo sem perguntar, né? Uhum.
Mas, no fundo, o que se apresenta e que muitas pessoas não sabem é que ele está incapacitando uma pessoa que tem total capacidade. Então, eu incapacito um filho dando demais, dando o que ele não precisa, uma enxurrada de coisas que não são Uhum, necessárias, e uhum. eu, sem perceber, às vezes não tenho essa consciência, porque eu estou achando que estou fazendo o melhor, enfim, mas eu estou fazendo uma coisa que é muito destrutiva, né? É Sim, tirando a capacidade daquele filho que vai crescer e vai ganhar o mundo de gerir a própria capacidade, a própria autonomia, de ter uma autonomia. Porque quando a sim. gente faz para o outro sempre e sem necessidade, como você falou, isso é diferente quando tem uma necessidade, mas a gente está falando de uma coisa que não é necessária. Eu faço para o outro porque eu fico imaginando que o outro precisa. O outro nem espirrou, vou lá com para ele só o nariz. É desse jeito que a gente quer que isso seja É, entendido. então, um pai e uma figura de autoridade em sala de aula incapacita uma outra pessoa, tanto perseguindo e desqualificando, quanto Salvando. não permitindo que ela possa tentar e errar e entender por que, que errou e por que, né? Tiramos a possibilidade dessa pessoa desenvolver suas capacidades, Sim, entender até onde ela dá conta e aonde ela não dá conta e como eu falei no comecinho aqui da nossa conversa, todos nós que estamos vivos e minimamente funcionais, a gente tem a capacidade de funcionar em todos eles. E uhum, assim, uma grande sacada mesmo de Bernie foi com essa estrutura o aspecto de que o potencial de energia tem em todos os estados do ego. Então, se uhum, tem um potencial e um está mais enrijecido que o outro, é porque essa energia foi drenada, foi sugada para um outro. Então, se tem esse potencial, podemos trazer de volta por meio do treinamento, da tomada de consciência, do conhecimento dessas estruturas aqui diagramadas que estamos apresentando para vocês, sim, tá? ok. Então, o adulto, ele pode ser funcional, atuando de uma maneira ética, no sentido de consciência, tá? Não é na Uhum, ética solar do pai que eu falava, na estrutura. Então, de uma maneira consciente e ética. Pronto. E consciência significa compreender as necessidades das outras pessoas, compreender que de repente estamos vivendo um momento muito crítico e que algumas pessoas podem não dar conta de responder de uma maneira muito racional e objetiva as coisas do mundo, porque é um uhum, momento crítico, compreender que do mesmo jeito que eu tenho necessidades, a outra pessoa também tem, né? Ao invés de agir de uma maneira inconsciente e fria, que é assim, o arquiteto técnico, frio, racional e objetivo, que vai lá construir a casa com aquelas medidas que foram passadas, porque não existe uma verba maior, e o quarto não cabe nenhuma cama, o banheiro a pessoa quase não consegue entrar e virar, né? uhum, uhum. Se você precisa ir para o chuveiro, você vai de frente e volta de ré. Se você precisa usar o sanitário, você vai de ré e volta de frente. Né? Então, assim, isso é inconsciência, isso é falta de ética. Né? Então, o adulto, quando está desconectado também dessas outras estruturas, ele pode funcionar assim. Aqui Uhum. no estado do ego criança, nós temos também dois tipos de funcionamento.
uma criança adaptada, submissa e uma criança livre ou natural, também chamada de criança natural. O que significa? Essa criança, aqui eu vou botar um Rzinho que eu já digo que é. Essa criança precisou se adaptar às questões do mundo. Precisou se adaptar a uma estrutura parental que dizia isso é bom, então você precisa fazer assim. Mesmo que ela não entenda muito ainda, ela faz porque, né, essa figura é importante, é um pai, é uma mãe e tal. Então se adapta, né? E essa adaptação, ela pode ser submissa ou rebelde. E ela pode ser funcional ou disfuncional. Se é uma adaptação submissa funcional, significa que eu vou acatar aquela situação, mesmo não sendo muito o que eu acho e tal, mas eu sei que para que aquele bem coletivo aconteça, eu preciso estar ali, eu preciso chegar na hora que me disseram, porque se eu não chegar na hora, a aula não vai começar na hora. Eu vou chegar no horário do meu trabalho, porque eu sou psicóloga e atendo numa instituição pública, e a pessoa que eu vou render, digamos assim, trabalhou até às 7 da manhã, das 7 da noite até às 7 da manhã. E se eu não chegar na hora, ela tá ali cansada, se desgastando e tal, né? Preciso compreender que eu preciso me proteger, eu preciso proteger as pessoas que estão à minha volta. Então, em termos de questões de saúde pública, de sanitário, de aspectos sanitários, eu preciso até acatar alguma coisa que eu não concorde muito, porque não se trata só de mim, trata-se de um coletivo. Né? Então, essa é a parte saudável dessa criança. A parte disfuncional, então aqui a gente diz que ela é cooperativa. Essa adaptação e submissa, ela é cooperativa, porque ela acata e colabora com o bem comum. Colabora com uma orientação, tipo de fazer um trabalho em grupo. Se ela não for cooperativa, vai dar ruim em algum momento. E ela pode ser adaptada, rebelde. Por que é adaptada? Porque ela precisa estar adaptada a uma situação para desenvolver um comportamento de discordância. Então, essa rebeldia aqui, a gente chama de afirmativa. Porque é uma capacidade de se afirmar a respeito daquilo que eu penso. Então, eu trabalho sob produção. Então, assim, eu preciso produzir até o horário que eu vou embora, X pareceres. Então, se eu chegar 7 horas, que é meu horário, ou se eu chegar às 7h30, não vai fazer diferença. Se eu consigo, até 1 da tarde que eu tenho que sair, ter os relatórios prontos para aquele dia. O objetivo é cumprir meu trabalho, não prejudiquei ninguém. Isso. Então, eu posso discordar da... eu não vou nem dizer rigidez. Do horário. Daquela necessidade do horário. E apresentar uma proposta. Então, é um comportamento rebelde, afirmativo. Eu discordo do que está acontecendo, eu digo que não está bom, que não tá, que eu não concordo, que para mim aquilo está ruim, está desconfortável. E eu apresento uma solução.
Uma solução. Uhum. Ou, se eu não sei a solução, eu digo grupo, pessoas. Eu ainda não sei o que é que a gente precisa fazer, mas do jeito que tá, não tá bom, não tá funcionando, as pessoas não estão dando conta de render, as pessoas estão insatisfeitas, as pessoas estão adoecidas. Então, vamos aqui juntos construir uma outra opção, que também é uma forma de discordar e de ser produtivo, de ser afirmativo, né? Aqui, do lado de cá, nós temos a criança adaptada submissa, disfuncional, chamada de vítima, a boa e velha conhecida vítima, que todo mundo fala, fulano está se fazendo de vítima. Então, a vítima é assim, eu tenho que obedecer, porque manda quem pode, obedece quem tem juízo, e aí eu obedeço, e no meio do caminho eu descubro que eu estou obedecendo e que eu estou participando de coisas muito disfuncionais, de muito danosas. Então, eu simplesmente vou no rojão da coisa, né? Que está acontecendo. Aí, lá pelas tantas, acontece uma virada ali e eu percebo que eu posso estar em risco, que eu posso ser agredida. Por exemplo, né? Nas relações conjugais tóxicas. Né? Ou eu descubro que eu estou ali colaborando de uma maneira extremamente automática e submissa a um processo que vai para fora, eu trabalho no laboratório, sei lá, e que aquela tecnologia está indo para fora para inovar ou para ser o gatilho de bombas que são vendidas de volta para o meu país para a guerra civil. Né? Claro que eu já estou falando de coisas mais complexas, né? Mas é um funcionamento da vítima. E, além E disso... uma postura assim também, né, Marília, de que se eu sou vítima, eu fico incapaz, é os outros que vão resolver, né? Então, E já que eu sou incapaz, eu não normalmente tenho responsabilidade. Responsabilidade isso. dos outros. Então, veja como é difícil ser pai na postura de um pai, de uma mãe, de um professor, essa situação de vitimização, né? Então, eu não me responsabilizo pelas atitudes do meu filho, ou, ai, tá muito difícil, a vida é muito difícil, enfim. Entro numa situação de que todo mundo está contra mim, é como se esse é um discurso muito de vítima, né? Ai, ninguém me entende, mas eu faço tanto e não dá resultado. Nossa, como eu sou incompreendido e tal. Ou, Como se... né, não tem a consciência disso e meu filho se vitimiza e, ao invés de salvar, como a gente falava aqui, da estrutura de pai, né, do funcionamento do pai, quer dizer, eu entender que salvar não vai ser bom, que por mais que eu fique com o coração partido, mas se o combinado foi você me pediu adiantada a mesada porque queria comprar não sei o quê, então nesse mês você não vai ter mesada. Aí o filho chega e fala, e aí a pessoa, né, respira, se reorganiza e diz, não, meu filho, a gente combinou, foi isso. Isso. E aí entra o limite, né, que é super importante. Uhum, Combinado não sai caro, então o que a gente combinou, a gente vai cumprir, uhum, né? uhum. Ok. E em sala de aula é a mesma coisa, né? Tem um jogo que acontece em sala de aula, que eu até falei em um outro vídeo aí para trás, que é assim, tem um combinado, aí o aluno enrola, não entrega, aí o professor permite, e aí vai, até que chega um ponto que o professor perde a paciência, chega no limite, e aí fala uma coisa
desnecessária, constrange na frente de toda a sala de aula, aplica uma punição maior do que não ter a nota porque não entregou, né? Hoje, eu atendendo uma pessoa, né? E aí essa pessoa dizendo assim, porque eu gosto de prevenir as pessoas que estão para fazer os mesmos erros que eu fiz, que não precisa, já que eu estou falando. Aí eu ouvi e falei assim, é verdade. Agora te ocorre que muitas vezes a gente precisa errar os próprios erros para poder ter as próprias experiências, né? E, e, e poder entender e mudar. Porque, por exemplo, uma consequência que um aluno que não entregou, já teve uma chance, já teve duas e não entregou, não entregou, não tem nota. Então, Sim. esse impacto, essa dor de ficar sem a nota, vai ter um retorno. Que pode ser que da primeira vez não aconteça, da segunda, mas em algum momento vai trazer aprendizado, né? Sim. Tem um outro ditado que diz: se não aprende pelo amor, aprende pela dor. E é real. Verdade. Né? Aqui, essa rebeldia disfuncional é o clássico rebelde sem causa. Né? Se existe autoridade, onde é que ela está? Porque eu quero dizer que ela não vale nada, que eu vou desrespeitar. Então, é uma rebeldia improdutiva, que é a mesma energia de cá, só que totalmente provocadora. Sim. E aí vai provocar uma punição, uma desqualificação, um enquadramento, porque se esse cara aqui é perseguidor, ele não vai ter o menor escrúpulo de dizer quem manda aqui sou eu. Sim. Quieta aí, que eu vou te botar no seu lugar? Sim. Porcaria, porqueira. Né? E aí vai ter motivo para dizer, olha, tá vendo? O mundo não é bom. As pessoas Isso. não são legais, né? O governo não é bom, essa empresa que eu trabalho não é boa, ninguém reconhece o nível de capacidade, né, que tem. E a gente diz que ela continua sendo adaptada porque ela está adaptada a um conceito, a uma regra, para ela virar a cartinha e dizer, eu vou fazer o contrário. Mas sim, como dizem, é o do contra. É o do contra. Isso. Então, para ser o do contra, tem um a favor que esperaria que fosse o comportamento, ou um favorável, e ele faz o contrário. Eu costumo dizer assim, é a mesma roupa. Você vira do avesso e veste, mas você não mudou a roupa. É isso mesmo, exatamente. É uma roupa fora de moda, ou que eu não gosto, ou que sei lá o quê, né? Eu viro e visto, mas eu tô com a mesma roupa, eu não fiz coisa diferente nenhuma. No estado do ego criança, nós temos a criança livre, que no circuito funcional ela é espontânea, criativa, capaz de fazer intimidade, né? Gosta de desfrutar dos ganhos que teve trabalhando ou tirando uma boa nota. Que vibra, comemora, né? Tem alegria, a Tem espontaneidade. alegria de viver, curte, né? Curte as coisas, vibra com as suas vitórias e também com as vitórias de outras pessoas, e em especial as pessoas valorosas, né? Agora, no aspecto disfuncional, ela se torna impulsiva, hedonista, que quer, do mesmo jeito que aqui, de uma maneira funcional, ela quer se divertir, curtir a vida, ter prazer, né, nas coisas da vida. Aqui, esse prazer se torna hedonista, que significa eu vou atender a minha necessidade e não
Não é nem custe o que custar, não. Eu não quero nem saber do que está à volta. Então, totalmente disfuncional, né? Sem considerar que pode ser que para eu atender a minha necessidade, o meu prazer, eu posso ferir alguém, eu posso machucar alguém, e eu posso ferir e machucar fisicamente as pessoas, Sim. né? Então, ao mesmo tempo, essa criança livre que não se adaptou a uma parte da nossa personalidade, que não se adaptou às regras, às estruturas sociais, às estruturas parentais, ela que tem a vontade de viver e a alegria de viver. Então, é essa parte aqui que às vezes te leva a assim, nossa, eu preciso fazer alguma coisa. Eu não estou feliz fazendo o que eu estou fazendo. Ou acho que eu não estou saudável. Eu preciso de ajuda. Que vai fazer um curso para ser o melhor pai, o melhor professor, da Juliana? Que vai fazer terapia, que É vai ao como, psiquiatra porque identifica que está deprimido. Fala, é Ju. como se fosse um termômetro, né, Marília? Que vai medindo assim, "Ixi, isso aqui já não está mais Uhum. saudável, não está mais. Tem alguma coisa que não está boa, então eu vou fazer alguma coisa para melhorar. É. Né? E aí a gente costuma usar como figura de exemplo mesmo assim, né? Qual deles é o melhor, né? Eu já dei a dica no diagrama anterior, né? Nenhum é o melhor. Eu preciso dos três. Dos três é um equilíbrio. E qual é o nosso grande convite aqui para todos vocês, né? Que estão aí lidando com os relacionamentos constantemente. É identificar o que está acontecendo, quando está funcional e quando está disfuncional, que tipo de comportamento eu posso fazer para sair daqui e vir para cá. Só que a gente não fica aqui estagnado, gente. A vida é dinâmica, né? Quem teve pai e mãe na vida tem problemas. E quem não teve, pior ainda. Né? É Mais verdade. dificuldades tem, né? Então, nós vamos passar para cá. Isso é um fato. A grande questão é, eu vou continuar aqui, percebendo que eu estou repetindo a vitimização, que eu estou repetindo uma rebeldia disfuncional, que eu estou salvando as pessoas, que eu estou perseguindo sem precisão. Porque, gente, perseguidor, salvador e vítima reais, aqui é um policial que vai perseguir alguém que precisa de fato ser perseguido, um bombeiro, até um médico da emergência que vai salvar alguém que está no estado de vítima, que pode ser vítima de um bombeiro, né? Que vai atrás de resgatar alguém que está nos escombros, que está se afogando, que está numa Sim. situação que está incapaz de lançar mão das suas capacidades e habilidades para resolver aquele problema. Sim. Fora disso, é funcionamento disfuncional nesses estados do ego. Né? Muitas Que vezes, é o que. Não, pode acabar. muitas vezes um pai, um psicólogo, um professor precisa salvar de fato um filho que está numa situação que não está dando conta de agir. Sim, tem uma Né? diferença. Tá muito deprimido e precisa que se faça um pouco mais por ele. Agora, começou a se recuperar, a se estruturar, a começar a dar conta das disciplinas, das matérias e de resolver as dificuldades que tinha, precisa dar o passo atrás de novo para permitir que aquela pessoa, aquele filho, aluno, aluna, possa acionar as suas potencialidades. Né? E o nosso convite é identificar e migrar para cá. E identificar no outro, nos nossos relacionamentos e ver, tá,
O que que eu preciso nesse momento? É uma salvação real? Talvez salvar não vá ajudá-lo. Eu posso ser amoroso, protetor e estimular o raciocínio, Uhum. né? Eu posso ser estratégica, cuidadosa, mas não estimular o cabeção desse aqui, que é cabeçudo, no sentido de ser bom de raciocínio, de resolver as coisas, e estimular que essa pessoa identifique do que ela precisa. Sim. E aí entra uma coisa que a gente eu até falei em outro vídeo aí, das permissões, né, Marília? O pai, muito importante que o nosso Muito bem estado falado. seja permissor, né? Nesse sentido de é permitido você sentir, é permitido você falar dos seus sentimentos, porque muito acontece, a gente vê muito isso, Uhum, infelizmente, das pessoas não falarem porque elas não tiveram permissão. E quando elas começam a se dar conta que isso não foi permitido na casa, na infância, e eles trazem isso para a vida adulta, e é. possivelmente passar isso para os filhos ou para os alunos, porque a gente só pode dar o que a gente tem, aí começa a se dar conta de como isso é doloroso e como isso empaca a vida, ou mantém ou transforma, não se transforma em relações Uhum, produtivas, uhum. mantém aquelas relações disfuncionais. Se eu não me permito sentir minha fragilidade, que não é fraqueza, Sim, sentir sim. minha vulnerabilidade e muito menos que alguém possa desconfiar que eu estou assim, como que eu vou dar permissão para que esse aluno experimente, para que, oh, tá bom, a gente erra, a gente faz né, uma besteira eventualmente, tudo bem que você tenha tirado uma nota ruim, você não é um aluno que sempre tira, ou tá, a realidade é que você tem tirado notas ruins, mas o que, que a gente pode fazer da agora para diante? Vamos aqui pensar Sim. juntos? Uhum. Porque capacidade, que é aqui ó, essa parte que incentiva, você tem, né? Então, é uma identificação que é muito importante, inclusive para trabalhar as permissões com esses jovens, porque às vezes eles só estão precisando de alguém que diga assim: tudo bem, Sim, é só isso. isso, uma coisa simples, exatamente. Mas que a gente precisa desse conhecimento, desse entendimento para a gente entrar nessa libertação, né, Maria? Sim, Eu vou abrir aqui só um pouquinho antes que a gente finalize, que a gente já está no final mesmo. É sim. porque tem uma pessoa com a gente, ela escreveu, acho que você não consegue ver, né, Marília? Não, não, Eu vou porque falar que eu aqui. acho legal, ela escreveu, chama Elva Rodrigues. Ela tá falando aqui, ela tinha até mandado antes, só que eu não quis interromper, enquanto a gente se falava aí das estruturas, ela fala, vejo que na descompensação esquecemos e ou não percebemos a criança. Melhor dizendo, impomos ações puramente de pai adulto, meio que impostas ao interlocutor. Então, eu acho que Muito isso fecha. legal. Como é Legal, o nome? obrigada. Qual é o nome? Elva Rodrigues. Elva, Elva. Elva. Eu acho que ela é irmã da Flávia. Enfim, seja bem-vinda, que bom que ela falou, Seja né? bem-vinda. Ela se Muito, muito bem colocado, é isso mesmo, né? E aí eu acho que tem a ver com esse fechamento que a gente vai fazer agora, eu falar disso e agradecendo também que ela ficou aqui com a gente. E é isso mesmo. Então a gente precisa muito desse entendimento, porque como eu dizia lá no início do vídeo, não tem mais como a gente não ver mais, não entender, ou não é nem entender, não pensar mais nisso, né? Então eu vou É, deixar até. Ela falou que sim, ela é irmã, é Flávia que você tinha falado? Ela falou que sim. sim, É, então eu acho que o que eu quero deixar assim para, porque isso vai ser, daqui a pouco a gente vai postar, enfim, a gente vai postar essa semana o vídeo que a gente vai deixar, deixou gravado, vai gravar. É, eu acho que as pessoas nos assistem, né?
acho que já pode colocar algumas coisas em prática, até o nosso próximo vídeo, né, Maria? Até o nosso próximo encontro da semana que vem. Eu ia brincar com a Elva, né? E termina de falar que depois eu faço o meu desafio. Pronto, então já lançamos o desafio aí. Porque olhando assim, podendo ter esse entendimento, mesmo que, e a gente está falando, claro, a gente está dando umas pinceladas, porque a gente vai fazer isso no webinário com uma intensidade maior, enfim, com uma profundidade maior, mas eu acho que já tem muitas informações importantes e que a gente já, as pessoas que estão nos seguindo, nos ouvindo, já pode aí começar a olhar, né, Marília, assim, Uhum. e é olhar para si, né, esse é o convite, né, igual você falou, não é Isso, ficar apontando isso, para o outro, você é isso, isso. não, Uhum. vamos, né, porque isso não, fica igual É. uma criança querendo desafiar a outra, não é isso, é a gente poder ver isso dentro da gente, como isso acontece na gente, para a gente ir Uhum. aprimorando, para a gente ir melhorando, para a gente ir exercitando como se fosse um músculo que está flácido, para assim a gente poder ter uma relação melhor com o nosso filho dentro de casa, ter uma relação melhor com o nosso aluno dentro de sala de aula, né, Maíra? Que a gente Uhum. tanto, É. tanto preza aqui e fala. Eu E acho que aí, uma boa coisa, né? Como diz minha amiga Michele, ela tem um trabalho que ela chama Academia do Adulto. É botar esse adultinho aqui na academia, porque não tem músculo forte o suficiente para poder chamar, né? Como dizia um aluno meu, né? Gente, aqui agora tem que chamar o adulto para a prosa, porque não tá dando, que é se chamar para o adulto para integrar essas partes. Porque é isso mesmo, Elva, se descompensa isso daqui, vai dar ruim. Né? sim. E aí a minha brincadeira é a seguinte: não existem almoços grátis. Então, o preço de ter assistido isso aqui é começar a se olhar. E olha, vale a pena. E Prova vale a viva. pena. Eu e Marília somos a prova de viva disso, né, Marília? Vale a pena Eu todo estava aqui mundo. pensando, né, enquanto você estava falando em uma hora, assim, que nós fomos muito privilegiadas, porque a gente teve contato com isso muito jovem, É né? verdade. Eu estava Eu pensando. comecei a fazer terapia em análise transacional, eu tinha 23 anos, eu acho, 22, 23 anos. Eu E também. quando eu fiz, esse workshop dos conceitos básicos, eu voltei impactada para casa, assim. Mas um impactado de tomada de consciência, né? Uhum. Então, considerando que essas estruturas somos nós, então, assim, Marília, estou agindo de uma maneira birrenta, né? A birra está aqui. Birrenta, rebelde, submissa, estou muito autoritária, estou Uhum. aqui salvando, eu brinco, os frascos e comprimidos todos do mundo, né? Aham, aham. Então, ou eu estou estimulando na outra pessoa um comportamento infantil, então será onde que eu estou? Sim. Eu estou estimulando na outra pessoa um desejo quase que impossível de controlar, incontrolável de cuidar, de dizer o que está certo, o que está errado. Será que eu não estou por aqui? Né? Porque as duplinhas se fazem, a complementariedade Sim. se dá. Espera aí que eu vou voltar aqui. Né? E identificando isso, eu posso identificar o meu comportamento e escolher qual é a melhor forma de agir. Uhum. Né? Como um conceito está interligado no outro, né? Quando a gente falar dos processos de comunicação, das transações, né, Ju? Que na verdade é o próximo tópico. Sim, sim. Estamos do próximo capítulo. Exatamente. A gente vai perceber com muita clareza como é que o meu jeitão de agir estimula a outra pessoa, ou se eu quero fazer uma mudança naquela dinâmica, como que eu posso também estimular, né, para o trem dar certo, né, sair bem. É Bem, isso bom, mesmo.
É isso, né, Ju? É isso. Deixa eu só acabar de ler aqui. A Elva agradece pela atenção e a gente também, né, Marília? Muito bom ter. Total, total. E ela fala que Exato. só aceitou terapia há poucos anos. E eu aí vou dar parabéns para ela, porque eu acho que é um ato assim de grandeza, de coragem, de entrega, de confiança. Então, assim, que bom, né? E ela com a gente aqui, eu acho que vai ajudá-la ainda mais, né, Maria? Sim, Eu acho que a gente sim. vai poder colaborar Porque muito aí, é, com ela e com e outras pessoas. então, né, para você, Elva, e para todos os que vão nos ouvir, né, nos encontramos na próxima conversa, né, Ju? Sim, sim, nos encontramos com certeza. A Marília já deu um pouco do gostinho, o que vai ser. E então, até lá, né? Até breve. E aí a Uhum. gente se encontra, que vai ser terça, 8 horas, né, Marília? Acho que a gente vai manter esse Sim, horário, terças, né? 8 horas. E Uhum. para o nosso próximo aquecimento. Querida, adorei mais um bate-bola, mais um encontro, mais aprendizado, porque eu sempre aprendo. E até logo, né? Até logo, né? A gente continua aí se vendo e se falando, A né, Ju? gente está conectado logo tá. Obrigada também, Ju, pela a generosidade, a deferência e, né, e essa integração, né, que a gente consegue fazer juntas, né? Que isso também é um privilégio. É verdade, é verdade. Então tá. Né? Beijo, querida. Beijo. Beijo para todo mundo e até Beijo, semana que pessoal. vem. Até mais. Até. Tchau. Tchau.